Ah, que beleza que esse casaco me deixa com teta. Era tudo que eu queria pra essa noite. Vou ficar assim, ó. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Não Fale com Motorista. Eu sou o Rodrigo Fernandes e essa entrevista de hoje vocês estão pedindo pra caceta. Desde que o Átila veio aqui, do Nerdologia. Se você pegar a estação Consolação, onde tem a troca de um metrô pra outro, no horário cheio ali são zumbis paradões, assim. Pegar o Brás quando o trem chega, são zumbis de extermínio, que é aqueles que correm pra caralho. Que vocês não param de me pedir entrevista com o senhor Pirula. E vai rolar hoje. Então, Juliana, roda a vinheta que hoje o papo vai ser louco. Foi aqui que chamaram o Uber? Opa, e aí, beleza? Beleza, mano? Como é que vai? Tudo certo? Tudo certo, cara. Bem. A gente se encontrou em Curitiba há uns 4 dias atrás pela primeira vez na vida. Sim. A gente tava conversando coisas pesadas. Coisas pesadas... Sobre elefantes. A gente tava conversando coisas pesadas sobre como você trabalha numa parada em que todo mundo duvida do seu trabalho. Você tá perecível de dúvidas o tempo todo. Você não é como um arquiteto, um engenheiro, então, que tem uma dúvida ou outra, mas aí a gente só vê na hora que o cara constrói o Palace 2. Eu acho que assim, nenhuma área de conhecimento convence as pessoas do que ela sobre a veracidade das suas, das suas coisas para as pessoas leigas que não conhecem. Sim. Então, se uma pessoa que é engenheiro, né, chega para mim e começa a fazer um monte de cálculos, falando, se fizer assim o prédio vai ficar em pé, eu não vou acreditar no que ele tá falando, no sentido assim, tipo, eu não sei, eu não tenho a menor ideia, não tenho conhecimento. A menos que se comprove que o prédio seja construído e fique de pé. E fique de pé, exatamente. E às vezes cai. Todas as áreas têm isso. O problema da parte evolutiva é que eu não tenho nenhuma ideia pré-concebida sobre como se faz um prédio. As pessoas, em geral, têm uma ideia pré-concebida sobre o que gerou a vida, a humanidade e os seres vivos. Entendi. Então essa ideia pré-concebida entra em choque. Elas não têm a humildade de admitir a ignorância no que elas não sabem, como elas teriam com áreas que não são do conhecimento dela. Claro. Porque especificamente para a origem dos seres vivos, né, e da diversidade, elas têm uma resposta prévia que foi dada pela religião. Ou Deus ou Darwin. As pessoas nunca aprenderam direito a evolução. Elas ainda têm ou aquela imagem linear do macaquinho virando gente, ou a ideia de que para você aceitar a evolução você tem que obrigatoriamente dizer que Deus não existe, sabe? As pessoas têm uma coisa muito polarizada, assim. Só que acontece, agora você tem a obrigação de ter opinião. Pois agora você é obrigado a ter uma também, opinião. cara. Então, tipo, qual a sua opinião sobre o Darwin? Nunca leu um puto de um livro, mas tipo, a minha opinião sobre o Darwin é que é mentira. Por quê? Porque o fulaninho falou que é mentira, porque quem defende é tudo ateu, porque quem faz desligar. Aí você começa a criar esse tipo de estereótipo e... Uma vez eu falei alguma imbecilidade dessas que eu falo muito imbecilidade na internet, e as pessoas me levam a sério, me acham formador de opinião. Eu acho isso um erro. Eu também tenho medo disso. Porque eu não quero formar a opinião de ninguém, eu quero falar minhas groselhas na vida aí só. Mas eu tava falando algumas merdas dessas que eu falo, e alguém falou assim, mas é muito estranho achar que a ciência e a religião são inimigos, sendo que muitas das coisas científicas que foram descobertas foi dentro de mosteiros. Por um período, parece que a igreja incentivava a pesquisa científica. Incentiva até hoje. Até hoje? Até hoje. A verdade é a seguinte, a igreja católica, ela é um tipo de religião muito peculiar. Perto das outras religiões que a gente tem. Ela incentivou a ciência no começo, ela foi talvez onde nasceu o berço de boa parte da ciência, né? O Nicolau Copérnico era padre, o Gregor Mendel era padre, né? O Galileu Galilei era amigão do Papa, né? O pessoal acha que o Galileu foi preso em casa porque falou que a Terra girava em torno do Sol, não sei o que, não. Ele foi preso porque ele era troll. Ele sacaneou o Papa de tudo quanto é jeito, até o Papa ficar com o saco cheio, o cu na lua, e falar assim, olha meu amigo, para de falar merda, entendeu? Mas a igreja ajudava muito nisso daí, e até hoje você tem o L'Osservatore Italiano, que fica lá no Vaticano, que o pessoal faz as observações, você tem os cientistas do Vaticano. O único problema esbarra com certas coisas eles não admitem, e aí isso daí independe de ciência ou não, eles são cientistas até certo ponto. Por exemplo, é muito comum a Igreja Católica aceitar a explicação científica até certo ponto, e depois ela chega e fala assim, não, isso daqui foi Deus, isso daqui, a partir daqui foi Deus, a partir daqui é divino, tal, não sei o quê. Porque senão também atrapalha muito os negócios deles. Não, eles também têm aquela coisa. Apesar de que eu ainda acho que boa parte, eu já li alguns artigos de padres, né, lá do Vaticano que estudam parte acadêmica e tal,
E você tem a séria impressão de que esses padres são ateus. Eles estão lá por causa do emprego, sabe? Eles estão lá por causa da comida e do vestido. Comida, vestido, já não comiu ninguém antes mesmo. Então, não comi são ninguém. cientistas. Já comi, a vida de cientista e de padre é muito parecida, né? Fica muito enfurnado num lugar só e não come ninguém. Aí tá tranquilo, você pode ser uma coisa ou outra. Aí o grande problema é esse. Agora, por exemplo, você chega e fala uma pesquisa científica, embasada, estatística, falando que a camisinha previne doenças serem espalhadas e coisas assim. Sim. Aí eles vão simplesmente pôr a mão no olho e falar lá, não tô vendo, não tô ouvindo e tal. Entendi. Mas aí é porque são coisas que vão de encontro a dogmas da igreja que... sobre não transar com ninguém, com camisinha ou não. Antes do casamento. Antes do casamento. E tecnicamente, se você for monogâmico, você não precisa de camisinha. É verdade. Na verdade, você pode usar camisinha quando você é monogâmico, se você depois de casado, mas só pra não ter filho. Assim, eles já estão aceitando que você não precisa ter 47 filhos. Antigamente, você tinha que ter filho a granel, porque ia morrer metade, 2/3 daquilo ali. Sim. Você não tinha vacina, você não tinha doença, não tinha cura, remédio. Você ia ter 40 filhos pra no fim de chegar na fase adulta, 20, pra passar na fase de ter filho, 10. Nos temas que você aborda no teu canal, teve algum que propuseram e você teve que pesquisar pra caramba pra falar, porque era uma parada que você não dominava tanto, ou você mesmo tinha muita dúvida daquele assunto? Acho que 90% de todos eles, né? É aquilo que eu falei, o pessoal fica falando muito da questão da minha área e tal. Óbvio, tem a parte de biologia, os vídeos que são focados em biologia é mais fácil. Sim. Não quer dizer que é 100%. Claro. Por exemplo, eu fiz 2 vídeos sobre pílula anticoncepcional feminina e masculina. A pílula anticoncepcional feminina, ela é um amontoado de hormônios, né, que são feitos em proporção balanceada lá, depende muito da marca e do tipo de pílula que você está tomando. Anticoncepcional masculino, um dos mais promissores e mais antigos que eu achei aqui é um chamado Gossipol. Cara, eu tive que relembrar a matéria da faculdade que eu não via há 10 anos. Sim. Fisiologia não é a minha área. Minha área era... Eu estudei anatomia de jacaré. Sim. Então, quer dizer, não é uma coisa que Se fosse pílula masculina pra mim, tava mais fácil. Então, quer dizer, mas é aquilo lá, eu tenho know-how. Sim. Pelo menos um pouco. Tem que tirar umas teias de aranha da cabeça, mas tem. Eu vi que o vídeo mais assistido do teu canal é o que você fala sobre homossexualidade. Muita gente ainda discute sobre a homossexualidade como se ela fosse corrigível. Primeiro, como se ela fosse um problema, né, que precisasse ser corrigido. É mais ou menos, eu sempre associo com ser canhoto, né? Eu sou canhoto e há muitos anos atrás, ser canhoto era um problema grave que precisava ser corrigido. É um tema que te pediam muito ou você percebeu que era um tema que tava rolando muito? As duas coisas. Era um tema que eu já queria abordar e estudar antes de fazer canal no YouTube. Eu queria fazer isso em aula. E aí eu já queria montar isso daí, 2009, 2010. Quando o meu canal começou a ter uma pequena relevância, eu falei assim, eu acho que vale a pena eu colocar todas aquelas coisas que eu tinha pesquisado e colocar ali. Peguei isso daí e transformei em vídeo. Hoje esse vídeo já tem 4 anos também. Ele teria que ser atualizado. Porque eu achei que era uma coisa que as pessoas estavam falando muita besteira. E falam até hoje. Sim, claro. Né? E tem as pessoas que veem o meu vídeo e ainda assim não concordam, não entendem, brigam. Eu falo assim, meu amigo, isso aqui não é opinião. É a ciência, isso né? Não é opinião. Pesquisa, isso aqui, né? se você discorda, você pode discordar. Claro. Mas faz melhor do que o cientista. Faz uma pesquisa. Você arrume um financiamento, faz não sei o quê e descobre que o cara tá errado. Não fica falando que discorda. Discorda do quê? O que você manja? Ai, Pirula, você é um intolerante, você não aceita ideias diferentes das suas, que absurdo, seu fanático. Na verdade, isso não é uma intolerância nenhuma. Como eu já falei, pessoas devem ser respeitadas, ideias não necessariamente. Nessa era da pós-verdade, Sim. que a gente está agora, na era da pós-verdade, o pessoal acha que qualquer opinião tem o mesmo peso de uma pesquisa científica, de uma reportagem, de uma coisa assim. Não tem. As pessoas têm dificuldade de aceitar que a sua opinião pode estar errada. Simplesmente errada. Totalmente. Errado. Tipo, Totalmente. a pessoa chega e fala assim, que nem os caras da Terra plana agora. Cara, a sua opinião está errada. Ponto. Não é uma questão de discussão. E ela não vale tanto quanto a opinião de quem está certo. Não vale. Não é uma balança com Mas os caras com pesos acreditam. iguais. Os caras têm paixão sobre isso, cara. É difícil falar para um terraplanista que a Terra não é plana. É difícil fazer a distinção entre a pessoa que realmente acredita e a pessoa que tá zoando. É a lei de Poe que eles chamam, né? A lei de Poe. Você não consegue... Quando a pessoa defende uma ideia muito, muito absurda, você não consegue separar claro. a zoeira da verdade. Claro, claro. A pessoa... Eu ainda acho que 80% dos terraplanistas, inclusive os que tem canal, tal, não sei o quê, estão zoando. Estão zoando. Eu acho que eles estão zoando. Eu acho que em algum momento eles vão falar assim, puta, tá vendo? Eu só queria provar que eu podia enganar vocês. Inclusive, essa ideia de terra plana agora, no século XXI, começou com um cara
querendo sacanear. Ele começou falando assim, quer saber? É o mesmo cara que criou os Mormons? Não, isso daí foi nos anos, foi em 1800 e pouco. É porque esse também criou pra zoar. Esse daí criou pra zoar, mas zoou demais. Me desculpem quem é o Mormon, mas o cara que criou essa religião é um cara que escrevia ficção científica. Aí, não são os Mormons, tá falando da Cientologia. Cientologia. Desculpa, Mormons. Desculpa, o teu Deus é a terceira Bíblia mesmo, é o terceiro livro da Bíblia, eu acredito muito nisso, me desculpa. O terceiro testamento. Mas a Cientologia. A Cientologia. Cientologia é o cara que escrevia ficção científica, exatamente. E aí ele criou uma religião e todo mundo acredita. Aí é fato. O Tom Cruise acredita, eu acho foda. Tem a história de que o Tom Cruise, fofoca aqui, ok. Que o Tom Cruise só engravidou a Kate Holmes porque ela era da Cientologia. Porque ele tava buscando uma fiel da Cientologia pra poder engravidar. Porque se não fosse, ele não engravidaria. Tá, é esse tipo de doença que é problemático. Porque aí você começou na zoeira, começou na brincadeira, mas aí depois o pessoal acredita e fica aquela coisa. Isso daí é que nem... tudo bem, eu acho que isso daí não aconteceu ainda, né? Que o pessoal criou aquele monstro espaguete voador lá nos Estados Unidos, né? Que era pra zoar o pessoal do criacionismo. Não vi isso. O pessoal criou um monstro espaguete voador. Combination of the natural wonders of science and the supernatural claims of religion has culminated in the world's first and only empirical religious movement. Welcome to Spaghetti, Wenches and Metaphysics, your guide through the Church of the Flying Spaghetti Monster. Pela almôndega te salvarás, uma coisa assim, é uma coisa bonitinha, até o monstrinho é bonitinho. Mas sempre vai ter algum maluco, sempre vai ter. Lembra aquele filme A Onda? Welle werden die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. É um professor de história que ele tenta ensinar sobre o nazismo, gerando o mesmo tipo de comoção nos alunos. Sim. Né? Os alunos começam realmente a acreditar naquilo lá, que aquilo lá é verdade. Tem os alunos que continuam dentro do limite e aqueles que perdem o controle. Mas e era só uma simulação. Sim. E tem um aluno lá no final que leva as últimas consequências. Quer dizer, o que eu acho mais louco é isso. Mesmo que o pessoal tenha começado a Terra plana pra zoar, e isso é verdade, tá documentado, o cara começou zoando. Ele queria falar, eu vou inventar uma teoria da conspiração de que a NASA esconde que a Terra é plana. Ele inventou a teoria da conspiração e esses são os argumentos usados pelas pessoas seriamente sobre isso. E é muito engraçado, porque os caras são trouxa, eles caíram de trouxa. Cara, tem uma frase que diz que futebol e religião não se discute. Na ciência, ou pra você, na tua vida, tem algum assunto que você não discuta? Tem alguma zona negra que você não vá? No canal não tem nada que eu não vá. Tem alguns vídeos que eu evito, eu jogo pra depois. Entendi. Por exemplo, vídeos que vai dar muita dor de cabeça, muito trabalho, que todo mundo vai ficar puto, todo mundo, tipo, quem tá de um lado, quem tá do outro, quem tá de cima, quem tá embaixo. Por exemplo, eu ainda não abordei o aborto. Sim. Né? Ainda não abordei sobre o veganismo de maneira mais ampla, porque são coisas que eu teria que falar com um pouco mais de delicadeza. Teria que pesquisar mais, você acha? Eu pesquisei e teria que pesquisar mais. Eu quero ver se eu consigo pegar estudiosos mesmo pra me ajudar nisso daí, né, tal. Então, mas sem pressa. Vai indo. Uma hora sai. O pessoal do meu canal aprendeu que não adianta ter pressa. Uma hora vai sair. E tem alguns assuntos que eu não pude abordar. Quer dizer, que eu não pude abordar, eu sempre posso abordar. Mas eu evitei abordar porque poderia gerar conflitos com pessoas muito próximas. Tipo, por exemplo, aconteceu uma época que o pessoal estava espalhando uma pesquisa científica que foi feita que dizia um monte de absurdos. Eu não vou falar porque senão vai entregar. Tá. Dizia um monte de absurdos. E eu conheço a pessoa que publicou aquele artigo e eu sei que se eu fizesse um review sobre aquilo ia ser uma coisa meio complicada. Quer dizer que eu não deveria fazer? Não. Então, dia vou fazer. Mas o artigo não estava errado? Mas quer dizer que eu posso deixar pra depois, entendeu? Entendi. Eu posso deixar. Eu não preciso procurar sarna pra me coçar fora da internet. Dentro da internet eu já tenho sarna suficiente pra me coçar. Entendi. Fora da internet, ufa, calma, dá um tempo. Entendi. Eu gravei hoje um vídeo que vai me dar muita dor de cabeça do ponto de vista pessoal. Que é o quê? Não vou contar isso daí. Mas até sair aqui. Que eu vou falar sobre um caso de um professor da USP que foi acusado de corrupção. Sobre o desvio de verba de quase R$1 milhão do Departamento de Zoologia da USP, onde eu humildemente fiz a minha pós-graduação. Então vamos lá que isso daí precisa ser melhor explanado. Vai gerar dor de cabeça pra mim. Foi teu professor, o cara? Eu conheci bem ele. Tem alguém que você queira debater, que até hoje você não debateu? Ou algum perito em algum assunto, ou alguma pessoa? Algum assunto que você queira debater com alguém, ou alguma personalidade que você queira encontrar e trocar uma ideia? Tem um pessoal, até tentei fazer isso, mas não consegui ainda, né? Eu queria bater um papo com o Cortella.
Cortella demais. Que ia ser uma coisa bem legal, acho que ia ser divertido. Tem um vídeo você imitando o Cortella? O Cortella sim, e uma galera, né? O Pondé e... Aí é que tem que entrar o Cortella, entendeu? Na verdade, temporal vem de temporada, que temporos vem de tempo, que vem de cronos do grego, e porada, que vem de quando você está agindo de alguma forma que ele traz algum conforto. Eu acho que eu vi isso na página do Karnal. Eu vi o teu vídeo na página do Karnal. Agora, a chance de conversar com o Karnal agora diminuiu muito, né? Um jantar com o Karnal vai ser quase impossível a partir de hoje. Mas tudo bem, até porque eu não sou tão influente assim. Agora, com o Cortella ia ser legal, ia ser um papo de 5 horas, né? Porque os dois não param de falar, né? Mas quem sabe ainda consiga. Eu vou tentar voltar a falar com a assessoria dele, porque eu já tentei, eu já dei uma sondada no Cortella, mas falaram que é muito difícil, muito complicado. O próprio Rafinha falou pra mim que conseguiu fazer o 8 minutos lá com o Cortella, esperou, sei lá, 8 meses, aquele negócio assim. Eu fiquei 1 ano para conseguir fazer o meu vídeo com o Drauzio. Aqui existe uma liberalidade na prescrição desses remédios por não especialistas que está errada. Tudo bem que o Drauzio faz tudo, né? Ele faz tudo, ele faz 12 milhões de coisas ao mesmo tempo, né? E o Drauzio também, você nunca sabe quando ele vai morrer, né? Porque parece que é logo, sempre parece que é logo. Ele é mais saudável que a gente. Ele corre 42 quilômetros. Eu olho pro Drauzio e falo, saúde. É a primeira coisa que eu penso quando... Não, mas o Drauzio é muito bom, muito saudável, assim, mesmo com... Mesmo com aquela cara e com aquele corpo, ele é muito saudável. Ele é magrelo e tal. Sim. Quem não parece nem um pouco saudável pessoalmente é a Marina Silva. Sério? A Marina Silva parece que vai quebrar. Mas é muito magrinha. É sério, Banguela. Você não vai acreditar. Você parece uma coisa frágil, assim, você olha... Aí ela começa a falar, você muda de ideia. Entendi. Ela é bem forte, assim, mas... Ela tem postura. Quem desses pensadores, eu vou botar esse título pra eles, que você encontrou e que você se surpreendeu bastante, ou positivamente ou negativamente? Uma pessoa que eu fiquei muito, muito tocado de conhecer, digamos assim, né? Apesar de que isso aí pode ser levado pro duplo sentido, mas foi o Bickman. Ah, sim, demais. O Paul Zalum. Ele é um cara muito legal, foi muito simpático. Esse foi um cara que... E marcou minha infância, né? Total, é muito todo louco, mundo, cara. Muito louco encontrar pessoas que marcaram a sua infância. Eu nunca fui numa Comic Con, por exemplo, né? E quero que morra quem foi, porque ninguém nunca me chamou pra essa merda. Então eu fiquei puto da vida. Mas eu via fotos das pessoas conhecendo o Seu Barriga, o Kiko, o Dedé Santana. Sim. Essas pessoas que marcaram a infância. Eu falei, eu também quero conhecer esse pessoal. Total. Também tenho vontade de conhecer. Total. Agora, do ponto de vista de ícones da ciência, eu acho que eu já conheci. Eu conheci o Bickman, o Tibio Perônio. Uau, que incrível, cara. O Drauzio. Sei lá, não conheci o Marcelo Gleiser ainda. Isso, os brasileiros. Os brasileiros. O gringo eu não conheci nem. Eu queria conhecer o Neil deGrasse. O Neil deGrasse deve ser legal. Esse negão é foda, legal. Cara. Mas é quase impossível encontrar com ele, mesmo... Você não consegue, a gente não consegue, o Cortella vai conseguir o Neil. David Attenborough é um cara que o pessoal lá da USP chegou a conhecer, eu fiquei até com uma certa invejinha, que é o pai da narração, né, da BBC, né? I see trees of green. Red roses, too. I see them bloom for me and you. This is a bird, and this bird is the... Sabe, tipo, o David Attenborough é uma pessoa histórica. É uma voz histórica, e também tá com 90 e tantos anos, mas eu queria muito conhecer. Desses canais, tipo Discovery, ou NetGeo, ou todos esses que tem de ciência, todos eles... valem a pena e são reais ou tem muita ficção e bobagem nisso aí? Tem muita ficção e bobagem. Na maioria dos programas, na maioria dos Aquele cara do Aliens. The Great Pyramid was not built in only 22 years. Because logistically speaking, you would have to cut, transport and put into place one stone every 9 seconds. Na verdade, aquilo lá é uma forma meio desonesta, mas muito eficiente de ganhar audiência. O que acontece? Ele chega e fala. Eles falam naquele programa. Não estamos dizendo que isto é verdade e nem que esta é a corrente mais aceita dentro da história. Então foda-se, né? Porém, existem alguns pesquisadores, sabe? É sempre a lei da exceção. Esses programas, eles ficam nessa busca pela audiência
E mesmo quando o programa é muito sério, ele acaba colocando muita firula em cima justamente pra deixar. Sim. Esse programa de vida selvagem, Sim, por exemplo, que total. o pessoal tem, que busca lá. Você acha que o cara achou aquele bicho que tá lá parado? Se o bicho tava lá paradão, esperando a câmera olhar. Claro que não. Alguém pega um bicho que tava num pote lá, num Tupperware lá, guarda, ela coloca lá e fala: olha o que eu achei, uma cobra, olha um lagarto. Não é claro, você acha? E você acha que você vai achar um bicho selvagem, o bicho vai deixar você pôr a mão nele? Tranquilão. Ele vai sair correndo, Tranquilão. Velho, Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Última coisa que eu posso falar? Claro, por favor. Eu já vi um jacaré que era banguela mesmo. Sério? Era Ele nasceu banguela? Não, era uma espécie diferente que existia, acharam na África. Mas eles morreram de quê? Inanição, não? Não, eles não comiam carne, eles comiam outra coisa. Peixe e Não, alface, eles eram veganos. Provavelmente comiam ou pequenos invertebrados ou vegetais. Mas eram estomatossucos. Provavelmente eles fossem filtradores, que nem baleia hoje. Sim. Eles fossem filtradores. A baleia é carnívora, né? Só que ela é carnívora de camarãozinho desse tamanho. Porra, bicho daquele tamanho é como pegar um cara muito gordo e dar chiclete pra ele viver. Exato. Eu tenho muita vontade de fazer desenho animado do jacaré banguela. Ia ficar muito legal. E é bom saber que realmente existiu uma raça. Existiu, não existe mais, né? Não existe mais. E o fóssil foi destruído na Segunda Guerra. Uma pena. Puta A gente merda, tem foto, tem modelo, tem coisa, mas o original foi destruído na Segunda Guerra. Mas acharam outro depois, lá na África. Mas também já mataram e virou bolsa. Não, tudo fóssil. Outro fóssil. Outro fóssil, não. Porra, maneiro, bom saber, cara. Então, só porque eu precisava falar isso pra você. Encerramos com mais cultura do que esperava. Tá vendo? Que interessante. Muito obrigado, meu velho. Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo.